Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Sítio Maranata. Aqui quem fala é Matilde, mas eu não tô no sítio hoje, tô na cidade. Bom, já faz alguns dias que eu não posto nada, acabou as férias, né, tô trabalhando. E aí eu queria falar sobre algumas coisas que eu venho pensando, já que tô aqui na cidade e à noite tenho mais um tempinho, né. Meu esposo tá no sítio, né, cuidando lá, trabalhando. E eu trabalho daqui, né? Todo mundo tem que trabalhar. Então, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao vídeo. Eu decidi falar sobre algumas coisas que geralmente eu não falo. Ou melhor, eu falo na minha vida pessoal, assim, com as pessoas ao meu redor, mas no canal ainda não tinha falado sobre isso. Bom, vamos começar pelo nome do sítio, que é o nome do canal, Maranata. Por que Maranata? De onde vem esse termo? Bom, segundo eu conheço, Maranata quer dizer o Senhor logo vem. Mas quem é o Senhor que logo vem? Que história é essa que o Senhor logo vem? Muitas pessoas não conhecem essa história. Então, eu vou começar a falar sobre isso também aqui no canal. Porque é algo que me interessa, é algo que eu acho que deveria interessar a todos os seres humanos, para ser bem sincera, né? Já que fala do nosso futuro, do porquê estamos aqui, qual é o sentido da vida, como muitas pessoas às vezes se pegam pensando, né, em momentos de dificuldade. Então vamos lá. Qual é o significado de Maranata? Quem é esse Senhor que logo vem? Bom, o Senhor é o Senhor Deus. Tá, a gente ouve falar, quantos anos a gente ouve falar, Jesus te ama, Jesus tá voltando. Mas como assim voltando? Por quê? Tá voltando da onde? E para onde ele vai? Bom, eu sou evangélica, cristã, como muitas pessoas conhecem o evangelho, mas não todas, né? Se todas conhecessem, Jesus já tinha voltado. Bom, eu sou adventista do sétimo dia, mas fui a minha vida inteira assembleiana, até os meus 28 anos. Ali pelos 29, eu estava quase me batizando na igreja adventista do sétimo dia. Bem, eu passei a minha vida lá na assembleia, eu conhecia a palavra, mas depois de uma certa idade eu comecei a de fato ler a Bíblia e estudar ela, e aí toda a minha visão de mundo, de vida, de cristianismo mudou, foi completamente diferente. E provavelmente eu vou começar a falar sobre esses assuntos e eu vou contar essa história com detalhes. Mas bem, esse Senhor que logo vem é Jesus Cristo. Como diz a palavra, ele é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Então, quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, o plano da redenção já existia. Mas que plano é esse da redenção? Bom, Deus tinha um plano desde o início, porque ele sabia que o Lucifer ia pecar, ele ia se entregar ao pecado. E aí, ele teve a oportunidade de tentar a Terra. Bom, os outros mundos também. Mas esse assunto de outros mundos, muita gente também não acredita. E aí daria mais uma longa conversa. Bom, então, como Deus sabia que o inimigo ia tentar o ser humano aqui na Terra? Na verdade, foi um acordo, né? Entre Deus e ele. Ele podia tentar o ser humano somente perto da árvore que não podia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí ele tentou a Eva e a Eva caiu em tentação. E como diz a Bíblia, a Eva correu para o seu marido e levou a fruta e disse para ele: olha, eu comi e não morri. E aí diz a Bíblia que Adão não foi enganado.
A Eva foi enganada. O Adão já tinha visto que ela tinha pecado e que já estava, de certa forma, afastada de Deus, que suas vestes de luz tinham sumido. E aí ele escolheu pecar para não viver uma vida eterna sem a Eva. Que fomos criados para não morrer. Mas, como o salário do pecado é a morte, por isso morremos. E aí, quando Adão pecou, Deus disse que ele morreria, mas não falou que o próprio Deus também morreria para que nós tivéssemos uma segunda chance. Por isso as pessoas falam que Deus é o Deus da segunda chance. Ele sempre nos dá uma segunda oportunidade. Mas a segunda, terceira não teremos. Então, Jesus veio, viveu uma vida aqui na terra, morreu, foi crucificado por nós, como grande parte das pessoas sabem dessa história. E aí, ele morreu, ele foi para o céu, e lá no céu, ele atua como sacerdote, como intercessor por nós. Mas a Bíblia fala que ele voltaria para nos buscar. E aí será a nossa segunda chance. Lembra que eu falei que nós fomos criados para ter vida eterna, mas por causa do pecado morremos. Lembra disso? Então Jesus foi para o céu e quando chegar a hora certa, que nem o Filho sabe, nem os anjos, mas somente o Pai. Quando chegar a hora certa, ele vai voltar a essa terra. Mas enquanto isso, o nosso mundo ainda, andou muito, sofreu muito, e como diz a palavra do Senhor, vai haver uma tribulação a qual nunca houve. Depois de tudo isso, Jesus volta para nos buscar. E bom, para quem conhece um pouco de Apocalipse, sabe que tudo que acontece ultimamente no nosso mundo são sinais do fim. Do fim do mundo, sim. E depois de todo esse desenrolar, a Bíblia fala em guerras, terremotos, pestilências, e aí se enquadraria pandemias, epidemias, todos esses tipos de doenças que estão aparecendo de repente, ultimamente, uma atrás da outra. Tudo isso se encaixa como sinais do tempo do fim. E aí diz a palavra que depois de o mundo cair nessa terrível tribulação e sofrimento ao qual nunca houve, Jesus volta para buscar os seus. E aí aqueles que estão preparados, porque como eu costumo dizer sempre, nós vivemos numa guerra, só que ninguém lembra disso. E é uma guerra em tempo integral. Sabe aquela dos filmes entre o bem e o mal? Bom, a maioria do que aparece nos filmes não é tudo mentira. Tem partes de verdade. Mas, como não vemos, é um mundo espiritual, é uma outra dimensão que a gente não vê, por isso a gente, na maioria das vezes, não acredita ou não leva em conta. Mas quando Jesus voltar no céu e a gente vê ele descendo nas nuvens com milhares de anjos, todo mundo vai crer. Mas aí, pode ser que seja tarde demais. A gente tem que escolher o nosso lado hoje, agora. Por isso, escolha aí o seu lado também. Se você não conhece as histórias, não conhece a Bíblia, procura saber. Hoje em dia tem uma facilidade enorme de se conhecer a palavra do Senhor. Tem pessoas que falam, professores, arqueólogos, teólogos. Hoje em dia a gente tem uma vasta facilidade de conhecimento, de agregar sabedoria, que é através do YouTube, que é uma ferramenta ótima para muitas coisas. É claro que tem também coisas ruins, como tudo nesse mundo. Mas busque conhecimento, busque auxílio, comenta aí no canal, pergunta. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma coisa que você gostaria que a gente falasse, e a gente vai falar, tanto eu quanto o meu esposo. É claro que meu esposo tem um pouco mais ainda de sabedoria, porque ele tem mais tempo, ele estuda mais do que eu. Mas se você perguntar aí,
Com certeza o que eu não sei eu vou buscar saber, vou buscar aprender para falar aqui no canal, tá? E bom, Maranata é essa volta de Cristo, quando ele volta nas nuvens com seus milhares de anjos, como diz a Bíblia. E nós, eu digo nós porque eu creio que eu vou subir com Jesus, né? Temos que ter certeza da nossa salvação. É claro que certeza absoluta a gente nunca tem, mas a gente tem que se colocar numa situação assim de pensamento que eu estarei lá, né? Que eu irei junto com Cristo. E, bom, o povo salvo vai subir com Cristo. Inclusive os que estão mortos ressuscitarão para ir junto com Cristo. E aí nós vamos passar o milênio no céu com Cristo. E aí poderemos pensar, daí não será mais Maranata, daí nós pensaremos, o Senhor veio. E será somente paz, alegria. Eu tenho falado muito com as pessoas ao meu redor nos últimos dias, dessa esperança, essa alegria que o Espírito Santo nos traz, a esperança da salvação e da vida eterna. Você já pensou numa vida eterna? Lembrando que todo o sofrimento que temos aqui nesse mundo, tristeza, dor, angústia, sofrimento, doenças, fome, tudo de ruim que tem nesse mundo aqui, acontece por quê? Por causa do pecado. E lá no céu, na vida eterna, não terá mais pecado. Pensa nisso. Chega a dar uma alegria de pensar assim. Lá no céu, tudo é bom, tudo é maravilhoso. Não tem sofrimento, não tem tristeza, não tem angústia como a gente sente hoje em dia aqui nessa terra. Lá no céu é só paz, alegria, harmonia. Só coisas boas. É difícil, né? Uma vida como a gente tem, imaginar uma vida tão boa. E lembrando que ela vai ser eterna. Eterna. Vamos poder estudar, compreender tantas coisas que a gente não imagina. Na verdade, né, o ser humano hoje em dia, eu noto assim, que os seres humanos, em sua grande parte, vivem no piloto automático. É acordar, trabalhar, comer, dormir, trabalhar, comer, dormir, entende? Dá para se entender assim o que eu quero dizer. As pessoas não admiram a natureza, não pensam em Deus, não pensam no sentido assim de estar aqui. Em grande parte é possuir, trabalhar, conseguir, adquirir e depois como é que eu vou fazer para cuidar de tudo isso que eu consegui, tudo isso que eu adquiri, tudo isso, esses bens, essas coisas daqui? E aí a gente acaba ficando apegado a essas coisas que são passageiras, que como a própria palavra diz, a traça e a ferrugem corroem. E pode ser também, a gente nunca sabe, pode ser que a gente morra amanhã, daqui 2 dias, daqui a algumas horas, a gente não sabe. E esses bens vão ficar aqui. E a gente ficou apegado, enquanto estava vivo, ficou apegado a esses bens. Eu quero estar apegada com Deus. Eu quero ter a esperança da salvação, pensar na vida eterna, estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia. E ali tem coisas profundas. E como eu disse antes, eu passei a minha vida toda na igreja e muita coisa eu nunca tinha ouvido nem lido, ou talvez não tinha prestado atenção. Porque a gente é assim, como eu disse, a gente vive no piloto automático e muita coisa da Bíblia a gente não aprende. A gente passa uma vida na igreja e depois a gente pensa assim, nossa, mas como é que eu queria morar no céu se eu nunca nem li a Bíblia? Tem tanta coisa na palavra do Senhor que, venhamos e convenhamos, o Deus eterno, por algum motivo, inspirou pessoas a escrever um livro para nós, como um manual de vida. Com certeza tem coisas importantes ali que Ele quer que nós saibamos. Pare para pensar nisso.
É isso aí, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Maranata, o Senhor logo vem. Esteja preparado você também. É isso aí, pessoal. Tchau. Voltem sempre aqui no canal. E estaremos esperando a volta de Cristo.